da terra. Amém, igreja? O Espírito Santo estava cuidando da terra. Depois a gente vê a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento como? Falando aos profetas acerca do Senhor. Amém, igreja? Dirigindo o povo de Deus com inspiração. Mas depois que Jesus ele veio para a terra e nos fez nascer de novo, porque antes de Cristo nós éramos pecadores. Nós éramos destinados ao inferno. A palavra diz que o salário do pecado é ou seja, nós éramos mortos. Sem Cristo nós somos mortos. Então o Espírito Santo ele não habita no morto. Ele habita no vivo. E nós somos vivos por causa da ação de Cristo, porque Cristo ele deu a vida por nós. Mas Cristo ele ensinou para os seus discípulos que o tempo dele aqui na terra era passageiro. Que ele iria, mas que ele iria preparar uma morada, e quando essa morada estivesse pronta, ele voltaria. Mas ele voltaria para quê? Para nos levar para junto dele. Só que enquanto ele não voltasse, ele disse: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vos enviará quem? Consolador, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele veio para a terra com um propósito. Qual foi o seu propósito inicial? Ele veio para que nós não fôssemos mais ou ficássemos órfãos ou sós. O Espírito Santo ele veio com essa missão de nos preparar para esse encontro com Cristo. E ele veio preparar como? Trazendo a revelação da palavra aos nossos corações. Jesus ele disse que o Espírito Santo iria nos ensinar. Amém, igreja? E ele iria nos transmitir tudo que Jesus tinha recebido do Pai. Então, o Espírito Santo, amados, ele veio para a terra com um propósito. Diga comigo, preparar a noiva de Cristo para o grande encontro. E, amados, olha só, já faz mais de 2000 anos que o Espírito Santo está aqui, preparando a noiva. Aí eu pergunto, que preparação tão demorada é essa? Porque ele tem preparado gerações e gerações e gerações e gerações e gerações. Porque o desejo de Deus é que todos sejam. Esse é o desejo de Deus. Se vai acontecer ou não, não cabe a nós deduzir. Né? A gente diz, fulano não está salvo, ciclano não está não. Essa atitude dessa pessoa, não sei o que. A gente julga as pessoas. E a gente já quer determinar como Deus. Quem vai para o céu, quem não vai, quem é ovelha, quem é bode. Não, gente. Deus é amor, ele é misericordioso, e o desejo dele é que todos. A noiva, ela precisa ter isso no seu coração. Porque se a noiva não tiver isso no seu coração, ela não vai conseguir evangelizar. Esse daqui eu não vou evangelizar, tem jeito mais não. A gente vai começar a fazer acepção, coisa que o nosso Deus não faz. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos. Jesus veio para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o Espírito Santo está aqui preparando a noiva, mas eu quero que vocês entendam que o anseio do Espírito é tanto de se encontrar com Cristo, como também de levar a noiva preparada para Cristo. Ele veio fazer isso. Amados, o Pai, o Filho e o Espírito, os três são um. Amados, eles nunca se separaram.
Eles se separaram para cumprir essa missão de salvação. E às vezes a gente não entende, e por não entender, a gente desvaloriza o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus quer fazer, e por não entender, a gente não arregaça as mangas para cumprir também o nosso chamado. O Espírito Santo tem um chamado, ele está cumprindo o chamado dele. Mas quem ouve o Espírito consegue fazer a vontade de Deus. Quem não ouve não consegue. Mas o Espírito Santo está aqui, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo, há 2000 anos, ele está aqui falando, tocando o coração do homem. Mas vai chegar uma hora que Deus diz, olha, tá bom. Eu quero que o meu Espírito agora venha. É quando Deus disser, tá bom, a noiva está preparada para esse encontro? Ou, vamos lá, se a noiva está preparada, ela fez o que era para ela fazer, ela disse para as pessoas, vem Senhor Jesus, e as pessoas ouviram esse clamor da noiva e também estão dizendo, vem, porque veja que aqui é uma ordem, o Espírito e em seguida a noiva dizem, vem. Aí, em seguida, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Amados, o Espírito Santo tem uma meta. E ele quer nos usar para essa meta ser atingida. Muitas vezes nós somos insensíveis ao Espírito. Agora, sabe por que nós somos insensíveis? Porque muitas vezes nós priorizamos coisas que não era para a gente priorizar. Se a gente entendesse claramente que nós estamos nesse mundo de passagem. Amém, igreja? Se a gente entendesse isso, e se a gente lutasse para viver bem na terra, mas se conquistar, glória a Deus. Se não conquistar também, glória a Deus as bênçãos dessa terra. Só que a gente, quando não conquista, a gente se frustra. A gente desanima. A gente quer parar e a gente quer culpar Deus. Amados, Jesus não veio para você ter bênção material apenas. O Espírito Santo não veio para você ser milionário. Ele veio te preparar para você ir para o céu, que Jesus foi preparar essa morada. Quando Jesus morreu, ele morreu para você se tornar uma nova criatura. Amados, nós servimos o Senhor de coração. E ele provê para que a gente tenha muito, vamos usar para o reino. Senão o Senhor sabe o que cada um tem como administrar. Mas o que acontece é que a gente tem que entender que tudo isso não é prioridade. Conquistar carro não é prioridade. Conquistar casa não é prioridade. Ter um bom emprego não é prioridade. Ganhar muito não é prioridade. O que é prioridade? Servir. Conhecer o Senhor e servi-lo. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Mateus escreveu, né? Vinde a mim, no Evangelho de Mateus. Vinde a mim não, é aquele outro, é o capítulo 5, versículo 33. Busque em primeiro lugar, 6:36, pronto, 33. Buscai em primeiro lugar o quê? E o quê? E o quê? Então, a palavra, ela dá uma ordem. Primeiro, reino, a justiça de Deus. Essa justiça, amados, é você se enquadrar aquilo que o Senhor quer para você e você andar segundo essa justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aí o que é que acontece? As demais coisas. Olha, o Senhor, até a palavra diz que as demais não é prioridade.
serão sustentadas. Mas se eu faço o contrário, às vezes eu me mato de trabalhar. Fico ansioso, não durmo direito, a família fica em desespero, mas muitas vezes não conquisto aquilo que o Senhor queria que eu conquistasse. Porque eu inverti. O meu coração muitas vezes está nas riquezas e nas coisas deste mundo e não no reino de Deus. Então o Espírito Santo ele quer alinhar isso. O Espírito Santo ele veio para alinhar isso em nós. O Espírito Santo ele veio para nos preparar para esse encontro com o noivo. Então eu preciso entender o que é prioridade. O que é prioridade? Prioridade, amados, é fazer a obra de Deus. Prioridade é eu ser uma testemunha de Cristo aqui na terra e as pessoas olharem para mim e quererem Cristo pela minha atitude. Eu não vou ganhar pessoas só com a pregação, não. Mas eu vou ganhar pessoas, ela vendo a minha atitude correta. Porque como é que as pessoas vão ver que eu sou noiva de Cristo se eu estou rasgada, se eu estou suja? Como é que as pessoas vão ver? E como é que as pessoas vão ouvir o clamor de alguém que não está na posição? O Espírito Santo está na posição. E ele clamou. A noiva ouviu. A noiva clamou. As pessoas que estavam perto da noiva ouviram e clamaram também. Aí Cristo leva essas pessoas para junto dele. É um processo. E esses dias eu refleti muito com o Senhor sobre a minha vida e sobre a minha igreja. Porque eu tenho responsabilidade pela minha vida e eu tenho responsabilidade pela vida de vocês. Se eu não ensino, eu sou cobrado pelo Senhor por não ter ensinado a noiva dele como ser e como fazer. Só um minutinho, igreja. Deixa eu olhar aqui um texto que eu anotei. Eu estava em casa e de repente o Espírito Santo... Em casa não, eu estava em algum lugar, não lembro onde. E o Espírito Santo me falou que quando a noiva diz vem, isso é uma resposta do clamor do Espírito. Amém? Quando a noiva diz vem, é uma resposta. Mas é uma resposta não dela mesma, mas do clamor do Espírito que está nela. O Espírito está onde? O Espírito Santo está conosco, dentro de nós. Ele é a garantia, ele é um selo e ao mesmo tempo ele é a garantia da nossa salvação. Sem ele, não tem garantia de salvação. Amém, igreja? E a gente tem ele pela fé em obediência à palavra. Porque Jesus ele diz em João capítulo 14, versículo 15, que se a gente obedecer, né, ele vai rogar ao Pai para ele nos dar. Então o Espírito Santo é para quem crê e obedece. Então nós precisamos ser cheios do Espírito para conseguir ser dirigido por ele a fazer esse clamor. Porque dizer vem é um clamor, mas é um clamor de anseio ardente. Muitas vezes nós não temos o anseio ardente pela vinda de Cristo. Nós temos um anseio por tantas coisas. Às vezes o nosso anseio é pagar aquele cartão de crédito que a gente usou a mais do limite. Às vezes o nosso anseio é se livrar daquela dívida que a gente fez de 60 dias. Ai, parece que não acaba. Já está em 30, mas ainda está na metade. E a gente tem vivido, amados, angustiado por coisas que não são prioridade. O homem tem matado e morrido por causa do poder da terra.
Não é isso? Mas o Espírito Santo está aqui. Mas, pastor, e por que eu ainda continuo assim? Porque não está ouvindo o Espírito. Olha, vocês sabem quem é Eliezer? Eliezer, ele era o servo de Abrão, né? Que Abrão, quando conversou com o Senhor, disse: Senhor, tu não me deste filho. Que o meu servo Eliezer tome conta de tudo que é meu. Era um servo amado, era o primeiro servo de Abrão. Certo? Quando Abraão teve Isaac, que o Senhor o pediu, e que o Senhor fez uma grande promessa, e que Abraão estava perto de morrer, ele chamou o seu servo, tá? A palavra não diz exatamente que foi Eliezer, mas diz que foi o seu primeiro servo e o servo a quem ele deixou tomando conta de tudo. Então a gente entende que foi Eliezer. Então Abraão chamou esse servo e disse: vá buscar uma esposa para o meu filho. Mas nós sabemos que Abraão, ele foi um tipo de Deus, porque ele foi oferecer o filho como sacrifício. Não é isso? Isaac foi um tipo de Cristo, porque ele se entregou, ele tinha forças para lutar contra o pai e dizer não, mas ele aceitou, ele até carregou a lenha para o sacrifício. Jesus carregou a cruz também para o sacrifício. Amém, igreja? Estão entendendo? E Eliezer aqui é um tipo do Espírito. Mas por que, pastor? Quem foi buscar a noiva para o filho de Abraão? De Abraão? O servo. E o Espírito Santo, ele veio justamente fazer isso. Ele veio preparar a noiva para entregar ela para quem? Para Cristo. Olha que glorioso como é a palavra, né? A palavra, ela no início já estava refletindo o fim. A palavra do início ao fim converge em Cristo, em glorificar a Deus. Amém, igreja? Então, esse servo, Eliezer, ele ouviu as instruções de Abraão. E Abraão disse: olha, vá buscar uma noiva para mim da família do meu pai, porque eu não quero que o meu filho fique com mulheres daqui da região. E Eliezer disse: se ela não quiser vir, eu levo o teu filho para lá. Abraão disse: não leve o meu filho. Ela tem que desejar vir. Se ela não quiser, você está desobrigado do seu compromisso. E fizeram um juramento, né? Eliezer colocou a mão embaixo da coxa de Abraão e fez esse juramento. Esse juramento era justamente mostrando: Eliezer, a posteridade da minha família vai depender do seu sucesso. Olha só. A posteridade da minha família vai depender do seu, por isso que foi na coxa, perto do órgão genital dele. Para mostrar que tudo ia depender de Eliezer. Mas tudo está dependendo hoje do Espírito Santo, desse mover. Por isso que Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir, está tudo perdido. O homem sem o Espírito Santo não vai confiar em mim, não vai crer em mim, não vai fazer a minha vontade. O homem precisa da ação divina diretamente dentro dele. Porque Jesus ele disse: a carne é fraca, a carne nunca se converte. A carne, ela veio do pó e vai voltar para o pó, mas o Espírito vai retornar para Deus. Então a ação do Espírito Santo, ela é fundamental para a obra de Deus. Por isso que Deus ele tem tanto zelo com o Espírito. Ele colocou para o Espírito a obra mais delicada de convencer a nós, tão pecadores,
Às vezes a gente resiste tanto ao Espírito. O Espírito fala com tanta mansidão, com tanto carinho, com tanto jeito, e a gente fica resistindo. A gente prefere tantas coisas a ouvir o Espírito. O Espírito diz, olha, gente, eu não quero não orar, Senhor. O Espírito diz, leia a Bíblia. Ah, Senhor, não quero não, quero assistir, Senhor. O Espírito diz, jejuar, Senhor. Se eu jejuar, eu vou adoecer. Ah, meu estômago, meu intestino. E a gente começa a criar situações e a gente nunca está disponível a obedecer o Espírito. Então, por isso que o Senhor ele traz a revelação da sua palavra para o Espírito Santo usar uns aos outros para nós mesmos. Para que a gente possa despertar para o tempo do Espírito e começar a olhar para o que tem que ser olhado. Desviar o olhar daquilo que é transitório, daquilo que é passageiro, e olhar para aquilo que é duradouro, para aquilo que é eterno. É o que Paulo ensina, né? Que a gente precisa olhar para as coisas do alto. A gente olha muito para a terra. A gente tem a visão muito horizontal, né? A gente olha muito agora, o momento, as bênçãos de amanhã e nunca olha verticalmente, que é para o céu. Então, a gente tem que parar, tem que mudar de direção. Em vez de estar olhando assim, a gente precisa estar olhando assim. Porque Jesus vem é de cima, não é de baixo. Jesus ele foi para o céu, ele não foi para debaixo da terra. Quando ele morreu, ele ressuscitou. E hoje ele está à direita do Pai. E ele é um intercessor nosso, ele está intercedendo por nós. Então, Eliezer ouviu o pedido de Abraão e ele foi. E quando ele foi, amados, essa história, se você não leu ainda, leia, está em Gênesis capítulo 24. É tão bonita. Eliezer foi, levou camelos, levou presentes e chegou lá. Ele chegou numa fonte onde tinha água e ele estava com sede. E ali ele fez uma oração. Amém, igreja? Ali ele fez uma oração. E essa oração tocou o coração do pai. Ele disse, Pai, me dá sucesso. Deus, me dá sucesso. Eu estou aqui em obediência ao meu servo. Pelo teu servo, Senhor, me atende. E aí ele orou dizendo, Senhor, a mulher que vier, pega água aqui. E eu pedi para beber água. E ela servir aos meus camelos e aos meus servos. Essa será a noiva escolhida para Isaac. Amados, o Espírito Santo ele está aqui para testificar quem é a noiva. Ele está aqui com essa função de revelar a noiva de Cristo. Quando a noiva de Cristo for revelada, ela vai subir. Olha só. E olha como foi que ele descobriu quem era a noiva. Seu amor e seu serviço. Amados, dizem que para dar água a um camelo, é em média 30 litros de água por camelo. Aí eu fico imaginando quanta água essa mulher carregou. Que força. Que disposição. Não é isso, igreja? Que trabalho. Mas ela fugiu do trabalho e ela nem sabia que ali era um teste. Foi? Era uma resposta da oração de Eliezer. Às vezes a gente, para vir para o culto, quem vai estar lá? Quem vai pregar? Vai ter o quê? Vai ter festa? Vai ter comida? Às vezes a gente, para vir para o culto, precisa ter alguma coisa diferente para a gente desejar vir. As nossas vindas, o Espírito Santo está olhando. Quem é a noiva?
Quem está preparada, quem está ardendo de amor e de desejo por Cristo. O teu serviço, você está sendo avaliado. Evangelismo, 3 horas da tarde, é muito sol. 8 da manhã é muito cedo. À noite é perigoso. Não evangeliza nunca. No inverno chove, no verão é quente. Então, assim, gente, a gente quer servir quando tudo concorre ou quando é fácil. Coisa, não é? Mas Rebeca, quando ele disse, me dê água, amados, ele não pediu para ela dar água aos animais. Ele deu água a Eliezer. Quando Eliezer terminou, ela disse, eu vou servir os teus servos e aos animais. Mas o serviço já era algo inerente a ela, já estava no coração dela o serviço. Quando nós cremos em Cristo, já é gerado em nós esse desejo de servir. Veja um novo decidido. Veja, quem é que chama o novo decidido para a igreja? Ninguém. Ele é o primeiro a se preparar, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair. Os crentes velhos, termina mais não esse culto. Termina mais nessa pregação. Como esse pastor fala, miséria. Preciso ir para casa, vou acordar cedo amanhã. Estou cansado. Mas quando chega em casa, para em frente da TV e vai dormir meia-noite. Ou vai para o Instagram e acabou-se. É para 1 da manhã e, meu Deus, a hora tem que trabalhar amanhã. Esquece o mundo. Esquece tudo. Mas ali, amados, Rebeca, ela, olha só o modelo de noiva, tá? Você precisa ouvir isso porque é o seguinte. Quando eu estava orando para o Senhor para trazer essa palavra do Senhor, eu quero trazer para a igreja como é o modelo da noiva. E eu quero trazer segundo a tua palavra. Em cima da cultura judaica, porque a noiva, ela primeiro, né, vem de Israel. Quando Jesus ele veio para a terra, ele veio primeiro resgatar quem? Os judeus, né, os israelitas. Jesus disse, olha, não pregue em outro lugar. Primeiro em Jerusalém, depois nos confins da terra. Então, a noiva primeira é Israel. Jesus veio primeiro para Israel. Então a gente vê naquela cultura o padrão que Deus queria da noiva. Quando a Bíblia fala sobre a noiva, nós temos que olhar naquela cultura, não a noiva do nosso tempo. Porque hoje em dia a noiva do nosso tempo é moderna demais. Já vão para os finalmente antes do casamento. Não é? Na nossa cultura aqui. Na nossa cultura, a noiva que é virgem é escândalo. Nunca beijou. Vixe, mulher, nunca beijasse. Ah, eu já beijei tantos. A cultura nossa como é. Então, se a gente for olhar o modelo de noiva aqui, nós vamos estar imitando o modelo errado. A noiva em Israel, ela primeiro se comprometia. Certo? Quando se comprometia, passava um tempo para ter um encontro com o noivo para se casar. Aquela noiva ficava separada do noivo, esperando aquele grande dia com expectativa. Depois, a família dava ela para o noivo. Amém, igreja? Da mesma maneira, o Espírito Santo veio fazer isso. Ele quer que a gente se livre de todas as contaminações. O Espírito Santo quer que a gente seja noiva exclusiva e separada de Cristo. O Espírito Santo quer que a gente viva para Cristo, anseie Cristo e glorifique Ele com as nossas ações. Então aquela mulher, depois que serviu, só que Eliezer ficou esperando ela cumprir tudo. Olha só,
que o que ele pediu em oração, ele não foi precipitado. Quando ela serviu o primeiro animal, já foi logo impedindo dela fazer. Ele ficou esperando ver se ela ia cumprir tudo. Não adianta cumprir parte. Ó, pastor, eu trabalho assim, mas assim eu já não trabalho, não. Mas é porque eu só consigo fazer, e às vezes a gente quer colocar desculpas para não servir. Aquela mulher não, aquela noiva não. Fez tudo que era devido ser feito. Ela saciou aquele homem. Vamos saciar o anseio do Espírito, igreja. O anseio do Espírito é arder no coração das pessoas e Ele quer nos usar para ir até as pessoas e começar a saciar a sede dessas pessoas. As pessoas, elas têm sede do Senhor, só que elas acham que a sede dela é pelo pecado, porque ninguém ainda apresentou a elas um Deus que pode saciá-las de fato. A mulher do tanque casou tantas vezes. E Jesus disse, essa mulher é sedenta e eu preciso ir lá da água da vida. E Jesus nos deixou para fazer isso. E cadê a noiva que não está servindo? Amém, igreja? Outro padrão da noiva, a gente vê aqui no capítulo 19 de Apocalipse. Vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse 19, 1, que diz assim: depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E, mais uma vez, a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamavam: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Quem era para louvar o Senhor? Todos. Pequenos, grandes, servos. Todos louvem o Senhor. Então, versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, o nosso Deus, Ele reina. Ele reinará, o seu reinado é eterno e para sempre. Às vezes a gente olha a situação na terra e diz: cadê Deus? Deus não está no controle, não. Como a coisa está difícil. Deus reina. Deus reina. A igreja precisa entender isso e descansar no Senhor, em meio a tudo. Aí, versículo 7 diz: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aí eu digo, gente, nós estamos nessa condição. Isso foi o que mais me feriu. Eu disse, Senhor, me perdoe. Porque eu não estou nessa condição ainda. Eu não estou pronta como noiva. Eu poderia fazer mais e estou fazendo menos. E o que eu faço, às vezes, eu acho que faço demais.
Às vezes, um pouquinho que eu faço, eu já digo, eu já fiz muito, já fiquei acordado, já. Gente, hora nenhuma Rebeca estava reclamando do que estava fazendo. E ela não disse, eu já fiz muito, já servi 3 camelos, está bom. Ela completou a sua ação. Amém, igreja? Aqui diz que a noiva está pronta. Versículo 8. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Atos justos. A noiva, ela precisa estar pronta. E estar pronta é estar vestida, né? Com os seus adornos, suas roupas. Só que diz que o tecido para a confecção dessa roupa são os atos de justiça. Eu estava olhando esse termo aqui no grego, né? Que foi escrito em grego aqui. E essa palavra é dikaioma. E esse dikaioma, ele vem de outro termo e quer dizer uma obra equitativa. Equitativa, no caso. Por implicação, um estatuto ou decisão, juízo, justificação, ordenança ou justiça. É algo que a gente vai fazer que tem que ser equiparado. Tem que ser parecido. A nossa obra, ela precisa ser como a de Cristo, que é o padrão. Amém, igreja? E também diz que é qualquer coisa feita de forma justa ou correta. Como também refere-se à prática do bem ou à justiça a uma pessoa em sentido favorável. Então, a noiva, para se vestir com linho fino, eram as obras de justiça. Obra de justiça é uma obra justa, parecida com a de Cristo, que são práticas boas para com o próximo. Aí eu digo, eu já estou salvo. Minha família já está salva, está tudo bem. Mas um pobre precisa e eu não dou. Um amigo tem necessidade e eu faço vista grossa. Como é que eu posso dizer que eu estou fazendo como Cristo fez? Cristo ensinou a cuidar dos órfãos, das viúvas, que era a classe que mais sofria naquela época. E também ajudar os necessitados, que são os pobres. Mas quando a gente lê Provérbios, a gente diz que quem recusa a ajudar o pobre vai clamar a Deus e não vai ser ouvido. Mas a palavra diz também em Provérbios que quem dá ao pobre, na realidade, quem dá ao pobre está emprestando a Deus. Aí quando a gente vai para Mateus, capítulo 25, vamos abrir.
A partir do versículo 31. Amém, igreja? Fala aqui sobre o julgamento das nações. O tema desse texto, né? Que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas dos bodes. Então, quando Cristo vier, a igreja precisa entender isso. Ele vai vir para recompensar cada um de acordo com os seus atos. Lá em Apocalipse 22, versículo, acho que é o 12, diz isso. Aí diz aqui, ó, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, são as ovelhas, né? Venham benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome. Olha só o que é que Jesus diz. Eu tive fome e vocês me deram o quê? Tive sede, fui estrangeiro, necessitei de roupas, estive enfermo, vocês cuidaram de mim, né? Estive preso, foram me visitar. Aí eu pergunto, gente, nós como igreja, estamos visitando presídios? Estamos indo para hospitais orar pelos enfermos? Estamos alimentando famintos? Estou falando agora de como organismo. Porque a igreja é um organismo. Tipo, o evangelho pleno é um organismo que faz parte do corpo de Cristo. Porque a igreja são todos os cristãos do mundo. Os visíveis, que é do corpo do organismo, os visíveis e os invisíveis. Porque tem cristão que a gente nunca viu. Mas é o corpo de Cristo, é a noiva. Porém, como a pastora disse no início, a noiva são aqueles que estão na posição, que creram primeiro em Cristo, que tem o Espírito e é guiado por esse Espírito. Essa é a noiva. A noiva ela não é guiada por si mesmo, pela sua vontade, pela sua carne, mas a noiva ela tem que ser guiada pelo Espírito o tempo todo. A questão é que muitas vezes a gente não quer ser guiado pelo Espírito, porque ser guiado pelo Espírito é difícil, é trabalhoso, é cansativo e às vezes é doloroso. Imagine só, Paulo saber que se voltasse para Jerusalém ia ser preso. Quando teve uma reunião com os presbíteros, eles disseram, não vá, Paulo. Paulo disse, eu preciso ir, porque o Espírito me compungiu a fazer isso e eu tenho uma missão. Foi fácil? Paulo disse que para fazer a obra, sofreu muito. Aí imagina agora Pedro. Pedro está pregando para os cristãos. E de repente ele tem que ir lá também. E dizem, Pedro, não vá, você vai ser morto. Pedro disse, eu não posso fugir. Eu já neguei Cristo uma vez. 3 vezes. Não vou negá-lo mais. O Espírito Santo está dizendo que eu tenho que ir. Se eu tiver que morrer, que eu morra. A história diz que ele não quis morrer como Cristo, mas morreu crucificado de cabeça para baixo. É o preço do chamado, igreja. Mas quem quer pagar o preço do chamado? Qual é o marketing da igreja? Vem aqui você vai ser feliz. Você vai ter prosperidade. Você vai ganhar tudo que você tem. Você vai ganhar tudo que você precisa. Você vai ser rico. Você não vai passar mais por dor, por sofrimento, porque é Cristo. Ele vai fazer tudo por você. Que evangelho é esse? Não é o evangelho de Cristo. É o evangelho dos homens.
O Evangelho de Cristo é: vinde a mim. Agora, para vir até ele disse: negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Aí ele disse: neste mundo tereis. Mas ele disse: na aflição tenha bom ânimo. Ele não disse: na aflição eu vou te dar livramento. Ele disse: na aflição tenha bom ânimo. Mas por que na aflição eu vou ter bom ânimo, pastor? Porque Jesus já disse tudo o que iria acontecer. Do início ao fim. Apocalipse é um livro escatológico de revelação. Jesus, ele sabe o quanto somos fracos, falhos, pequenos e limitados. Então ele já revelou o fim para a gente ficar firme. Tem uma coroa me esperando, tem uma recompensa me esperando. Eu vou servir, por mais que seja doloroso. Senhor, eu não quero ir para a igreja hoje, mas eu vou por causa do Senhor. Senhor, eu não quero pregar hoje, mas eu vou por causa do Senhor. Senhor, eu queria ficar numa toca, numa caverna, escondido. Mas eu vou por causa do Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho. Se sacrificar para agradar a Deus. Para poder ter uma recompensa. Porque Jesus, ele disse que quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, se alegrem, porque grande é o vosso galardão nos céus. A gente não quer ser perseguido. A gente quer pregar e quer ser ovacionado. Se não for, se a igreja ficar calada, você está em depressão, pregador. Porque quer ser o pregador das nações. Não quer ser o pregador de uma igreja de 50 ou 60 pessoas, não. Já quer uma igreja milionária com 5 mil membros. Deus não me deu 5 mil membros para eu cuidar. Não vai cuidar nem de 60. Né? O Senhor me disse isso. Nós sofremos aqui com um propósito. Estamos sendo aperfeiçoados. Estamos sendo treinados, preparados para esse encontro com o Senhor. Aqui, versículo 37. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Jesus, ele disse, algum dos menores. Ele não disse, o que você fez aos maiores, a mim fez. Ele disse, algum dos menores, os mais necessitados. São esses que o Senhor quer que a gente ajude. Que a gente vá atrás, que a gente dê, que a gente se esforce. Aí é fácil chegar e dizer, um irmão está em dificuldade, meu irmão tem uma condição financeira boa, mas está passando por uma crise. Eita, eu vou ajudar aquele irmão. Sabe que ele vai melhorar e vai recompensar. Às vezes é a segunda intenção. A gente não quer ajudar sem ser ajudado. A questão às vezes é essa. E Jesus disse, olhe, empreste sem esperar retorno. Não foi assim que Jesus ensinou? Quando for emprestar, empreste e não espere receber. Mas de fato os que são necessitados. Porque eu não posso fazer por quem pode fazer. Quem pode fazer, ele precisa aprender a fazer. Certo? Agora, quem não pode, eu ajudo. Para que essa pessoa venha a ter condições também. Porque o intuito não é fazer dependentes de mim. É fazer pessoas independentes de mim, independentes de Cristo. Às vezes a gente quer que as pessoas comam na nossa mão. Fica dando migalhas e diz, sim, eu estou fazendo a tua obra. Tá, não, você está se exibindo. Você está fazendo com motivação errada. Cuidado com o coração. Coração enganoso. Cuidado. Aí continuando diz,
Eles também responderão: Senhor. Não, nesse versículo não. Ele responderá: diga-lhes a verdade. Já li também, não foi? Não, eu estou embaixo, passei demais. Diz a verdade do que vocês fizeram. Então ele dirá aos que estiverem, agora vai para a esquerda. Né? Então a gente viu as pessoas que ajudaram umas às outras porque criam em Cristo. E veja só que interessante, né? Vai se apresentar diante dele uma multidão. Só que ele sabe quem é a noiva e quem não é a noiva. E a palavra diz que ele vai separar como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Ninguém vai conseguir esconder o que está no coração. Ninguém vai conseguir esconder a motivação. Ninguém vai conseguir esconder o que deixou de fazer tendo condições de fazer. A gente tem que entender isso. Jesus, quando ele vier, ele vai vir, ele vai ter ciência de tudo, de toda a sua vida como cristão, do início ao fim. Ele vai saber toda a sua trajetória, vai estar diante do Senhor, patente, latente. Às vezes a gente acha que está andando aqui e Cristo não está olhando para a gente. Jesus está te observando em tudo. Quando você está no trabalho, quando você está no banheiro, quando você está em casa, quando você está com os amigos, quando você está sozinho, quando você está com os irmãos. Ele está observando tudo. E todos os seus atos, eles vão ser contabilizados. Bons ou maus. Amém, igreja? Por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo. Eu não vou ler mais aqui por conta da hora. Tá? Eu vou parar a leitura, mas dê continuidade. Veja agora os da esquerda, que são os bodes. São justamente as pessoas que se diziam noiva, mas que não tinham atos de justiça. Não tinha bondade, não tinha caridade, não tinha amor, não tinha desejo de servir. A motivação era errada. Queriam viver só para a sua glória, só para o seu bel prazer, só para a sua satisfação pessoal. Queriam só acumular riquezas, glória, poder. Só que tudo isso é passageiro. O céu é eterno. E o Espírito Santo está nos preparando para ir para o céu. Para ter esse desejo de dizer: vem, Jesus. Quando a igreja ela estiver servindo e ela de todo o coração disser: vem, Senhor Jesus, estamos preparados. Às vezes a gente nem se preocupa quando é que Jesus vai vir. E às vezes a gente até pensa: vem agora não, Jesus. Eu ainda não comprei a minha casa com piscina não, Jesus. Vem agora não, Jesus. A minha empresa ainda não cresceu o suficiente. Vem agora não, Jesus. Olha só que anseio. Mas o Espírito está aqui preparando uma noiva que diz: vem. Ele diz: vem. Ele está preparando uma noiva que diz: vem. E quando essa noiva preparada diz: vem, outros ouvem e também dizem: vem. Porque a noiva preparada, ela consegue clamar também: vem. E o clamor dela ecoa em todas as nações e em todo o mundo. Ecoa em todos os corações que estão longe do Senhor. Porque é uma noiva posicionada, é uma noiva que consegue libertar, curar e salvar. E o Senhor quer uma noiva assim pronta. Seja uma noiva pronta para esse retorno de Cristo. Porque quando Cristo retornar, Ele vai retornar justamente para nos recompensar. Versículo 12 do 22 diz:
eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aí ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o único, o princípio e o fim. O Todo-Poderoso disse isso. Eu estou voltando. Quem não se preparou, olha, eu vou retribuir. Esse tribunal é justamente o momento da retribuição. Ele sabe quem são e quem não são. Ele vai separar. E ele vai começar a dar. Ah, você fez como eu queria. Entre no descanso. Você não fez. Ah, vai para o juízo. É triste, mas é a verdade. Porque tudo que é necessário para a gente mudar, o Pai nos deu. Jesus veio e morreu por nós na cruz, para que a gente pudesse crer que Ele era Deus e, através da fé, ser salvo. Além de Jesus ter vindo, Ele rogou ao Pai e veio o Espírito Santo para estar conosco e, se a gente não cria, nos convencer. E o Espírito Santo está aqui fazendo essa obra de nos levar para Cristo. E se a gente não ouve o Espírito, a culpa não é de Deus. Por isso que a palavra diz: quando ouvires o Espírito, não endureçam o coração. Às vezes a gente endurece muito o coração. A gente quer ouvir o Espírito quando é elogios, quando é bênção a receber. A gente quer ouvir o Espírito. Mas quando o Espírito diz: dê, faça, ajude, contribua, vá. A gente, não foi o Espírito Santo. Não foi não, foi não. Foi não, tu Espírito. Mas se alguém chegasse e dissesse: tem uma chave de uma casa aqui. Eita, é minha. Todo mundo ia dizer: é minha. Mas se ele dissesse: olha, tem uma obra para fazer ali no interior. Estou muito ocupado, Senhor. Tu sabes da minha correria, da minha vida. Meu trabalho não dá. Aí já não é para a gente. Não é o Espírito Santo falando. Olha só como está o povo de Deus. A noiva de Cristo. Precisa de tratamento? Precisa. Precisa ser transformada? Precisa. Precisa ouvir a verdade? Precisa. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Amados, essa festividade é um despertamento geral. É um despertamento para nós, noiva, a igreja de Cristo. Para que a gente se posicione, porque, gente, a vinda de Cristo cada dia está mais próxima. Eu estava até lembrando do meu sobrinho. Meu primo estava fazendo planos para o Natal e estava fazendo planos para o ano que vem, que ele tem uma filha de 14 anos. Ano que vem vai fazer 15 anos, ele já estava começando a juntar dinheiro para a festa de 15 anos da filha. Gente, os nossos planos, se não estiverem alinhados com o de Deus, só são planos que são desfeitos. Mas quando a gente ouve o Senhor e faz planos na direção do Senhor, Ele realiza cada um deles. E eu fiquei muito triste em saber desses planos e ver que Ele não teve tempo. Porque às vezes nós somos assim: ainda dá tempo, amanhã eu me converto, amanhã eu mudo, amanhã eu faço a obra. Jesus não vai vir agora não. Mas se Ele nos chamar? Se algum de nós morrer depois do culto, para onde iremos? Temos certeza da salvação? Quem tem certeza aqui da salvação, de que está sendo uma noiva preparada? Precisamos nascer de novo. Voltar ao primeiro amor, recomeçar. Seja uma noiva apaixonada por Cristo, pelo teu Salvador. Amém, igreja? Amém. Vamos para a ceia.
Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quando nós ceamos, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele... Mas para ele vir, a gente tem que estar pronta. Para ele vir, a gente tem que estar pronta. E estar pronta é estar andando de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. Tendo os atos de justiça para que seja confeccionado o nosso vestido de linho puro. Essa confecção é no céu. O que a gente faz aqui reflete lá em cima. O bom ou mal. Sabia disso? Por isso que a gente tem que vigiar em tudo. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, amados, eu não vou me alongar aqui nessa palavra, porque todo mês a gente ensina, a gente fala, né? Os visitantes que temos, eles já nos visitam há muito tempo. Então, se você ainda não é batizado nas águas, por favor, não tome. Se você é batizado, você pode tomar a ceia junto conosco. Tá certo? E se você não é batizado, queira se batizar. Porque a palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. É importante o batismo, porque o batismo, além de a gente estar morrendo para o mundo, nós estamos revelando para o mundo também de quem nós somos. Jesus vem buscar uma noiva que está preparada e que é só dele. Ele não quer uma noiva que está comprometida com outras coisas. Ele quer uma noiva exclusiva. E nós precisamos ser essa noiva no nome de Jesus. Eu quero convidar o diácono Fernando, o diácono Nilvan, a diaconisa Rosângela,